O tema hoje que nós vamos estar discutindo, dentro da conferência online aí da Apex, é o sentido da vida. É um tema bastante relacionado com a proposta da Apex, que é uma instituição, uma associação, né, sem fins lucrativos, formada por voluntários que visa realizar pesquisa no tema programação existencial. Que é aquilo que a pessoa ela faz, qual é esse sentido da vida, tem a relação com essa programação existencial que nós vamos estar estudando ao longo aí da conferência. Tá? Vou procurar aos poucos ir detalhando um pouco mais esse assunto. Eu gostaria de deixar um espaço bem aberto para qualquer tipo de pergunta, questionamentos que vocês tiverem. Vocês podem ficar bem à vontade de estar perguntando, vocês podem estar utilizando aí o bate-papo de texto, é só digitar a pergunta e está encaminhando para nós. A gente vai procurar estar atendendo a todos os questionamentos. E também, se quiser utilizar o sistema de se apresentar na sala e estar fazendo a pergunta também, usando uma webcam e microfone, também é só pegar no nome de vocês, está dando destaque ali, que vocês querem fazer a pergunta, no nome que fica na lateral à direita. Você coloca em cima do nome, bate com o botão ali do mouse, que vai aparecer, daí você coloca que você quer fazer um questionamento, aí a gente abre o espaço para vocês estarem realizando a pergunta, aí acompanhando ao vivo para todas as outras pessoas. Mas normalmente o pessoal vem utilizando mais o bate-papo, que é bem prático. Fiquem à vontade, podem a qualquer momento estar perguntando. Normalmente eu gosto que a gente faça algo bem interativo, até para quebrar um pouco o gelo aí da distância do sistema em EAD. É interessante que a gente vai construindo a palestra em cima de perguntas e das dúvidas, questionamentos que as pessoas estão assistindo. Deixa eu passar aqui para outra página. A proposta do sentido de vida, ele é um tema que a gente trabalha também com palestras presenciais, realizadas pela Apex. Eu sou professor da Apex. Atualmente assumi como secretário-geral, era coordenador do técnico científico, mas agora eu sou secretário-geral da Apex. E uma das propostas que a gente vem desenvolvendo, esse tipo de palestra, tanto presencial como agora pelo sistema online, né, é para poder... são questionamentos que as pessoas normalmente têm muito essa demanda desse tipo de questionamento. São pessoas que às vezes não estão se identificando com as tarefas que ela tem para estar realizando nessa vida. Ela chega um momento que ela começa a se questionar sobre o que está acontecendo, qual a razão da existência dela. Ela começa a se perceber que ela tem uma série de situações que estão ocorrendo na vida que não é algo que não gera mais uma motivação. Então isso gera um certo questionamento, que é importante a gente estar esclarecendo e otimizando quando a gente faz as palestras. Deixa eu só fazer um acerto aqui, que me parece que o slide de transmissão ele travou um pouco na hora de passar a página. A gente só está fazendo um ajuste aqui para deixar a imagem passando. Estou tentando realizar aqui a mudança aqui da página, mas está travando um pouco agora, foi. Quando a gente observa aí um pouco sobre essas influências, o propósito de vida,
Nós temos algumas influências que, nessa relação entre as pessoas, dentro da sociedade, que acabam influenciando naquilo que nós temos como propósito de vida. Quais são essas influências? Nós temos ali as redes sociais, que são formas que retratam um pouco as formas de pensar. O que vem a ser redes sociais? São grupos de pessoas que têm alguma ideia afim, que eles acabam ocorrendo uma interação entre essas pessoas. Hoje nós temos diversas redes sociais num meio ambiente virtual. Aí nós temos Facebook, Twitter, tem diversas maneiras de você se comunicar em sociedade pelo sistema eletrônico. Mas isso também existia as redes sociais, não necessariamente por meios eletrônicos. Mas o que representa essas redes sociais? É uma forma que as pessoas têm dentro de uma determinada ideia, uma forma de pensar um determinado tema, um determinado assunto. Esse é uma maneira de rede social. O outro são grupos de referência. Determinados grupos se tornam referência para algumas pessoas. Esse grupo de referências acaba estabelecendo normas de comportamento e opiniões. É como se fosse algo que é um grupo modelo. As pessoas, isso acaba influenciando na maneira da vida das pessoas. Ela acaba tendo que se enquadrar dentro daquele grupo de referência. Eu lembro, uma época eu fui atleta, jogava vôlei. A gente tinha todo um jeito de às vezes se comunicar, de se relacionar, isso na época da adolescência. É uma forma de um grupo de referência. Aquelas pessoas com quem a gente interagia, os atletas, a gente tinha uma linguagem, até uma maneira de se vestir, uma maneira de se comportar, ou seja, eram pessoas que estavam influenciando. Vocês, só um questionamento, vocês conseguiram visualizar os slides? O slide passou para a página seguinte para vocês? Se puder só confirmar, porque eu saí da página inicial, né, que seria a capa da apresentação, e já fui para o segundo slide, onde aparece redes sociais, influências no propósito de vida, é o tema. Só confirma para mim se está tudo ok. Ok. O pessoal já confirmou que está ok. Além disso, daí nós temos uma uniformidade, que também é algo que a tendência do ser humano é ele procurar, dentro desses meios onde que ele se encontra, procurar ter uma influência mútua entre eles, e todos procuram ficar de forma equivalente dentro daquele grupo. Isso é algo que influencia na vida da pessoa. Então aí a gente começa a ter essa questão de grupos influenciando o comportamento dos indivíduos. E em muitos momentos, o que a gente observa é que essas pessoas elas têm algo para realizar e ela acaba não realizando ou diminuindo, às vezes, um sentimento, uma ideia pessoal, devido ao contexto do grupo. Ou seja, ela, como pessoa, como indivíduo, ela acaba se diminuindo o seu posicionamento, sua crítica, suas ideias sobre um determinado assunto, até para ficar nivelado com o grupo. Aí é que é uma ideia que a gente trabalha dentro da Conscienciologia, que é uma discussão, na verdade não é específica da Conscienciologia, mas é algo que aqui a gente compreende, que ocorre, que é que dentro de um grupo, a tendência é nivelar pela média. E a média, normalmente, ela acaba se tornando inferior a dependendo da consciência, o nível evolutivo, aquilo vai se nivelar pela média. Então, você vai ter uma consciência do nível maior que vai ter que se enquadrar dentro do comportamento de grupo. Dentro de uma escala evolutiva, você tem consciências bem mais evoluídas que elas poderiam estar se destacando. Mas, ao se relacionar no grupo, ela tem que acabar modificando um pouco o seu comportamento, a sua forma de agir. O problema é qual é esse tipo de grupo que nós estamos nos relacionando. Qual é esse nivelamento pela média? Será que essa média está no nível adequado? Ou será que ela está no nível muito abaixo, muito aquém daquilo que eu tenho de propósito para a minha vida? Então, aí a gente já começa a observar
esse contexto das pessoas, essas consciências com quem nós nos relacionamos. Isso acaba nos influenciando dentro daquilo que nós pretendemos para a nossa existência, para a nossa vida. Tá? Até o que a gente observa em mais inteligente é buscar, assim, dentro desses grupos que tenham uma condição, uma proposta, um objetivo de vida muito parecida com aquele que nós queremos. Tá? Deixa eu só passar aqui para outro slide. Tá? Ok. Aí nós temos o segundo slide, que também ainda é sobre essa influência no propósito de vida. Nós começamos a ter um pouco essa questão do sentimento de pertencimento, que é a aceitação. Dentro desses grupos, a tendência da pessoa é ela querer fazer parte desse grupo. Ela quer se sentir bem dentro desse contexto, ela quer se sentir aceita pelos colegas e até ter um certo reconhecimento, uma valorização, realizando algumas atividades. Então é uma troca mútua. E isso ocorre com todas as pessoas que estão interagindo em grupo. E para ocorrer isso, nós temos algumas fases ao longo da vida, onde essa sociedade ela vai se constituindo. Tá? E nós, como consciências, nós estamos dentro de uma sociedade que a gente acaba tendo que passar por esse processo que é natural. Tá? Quais são essas fases existenciais? O processo da educação, nós temos toda a parte, o período da formação educacional. Isso nós temos todo um contexto dentro da escola, nós temos grupos dentro da escola, a gente começa a ter essa interação melhor com as pessoas em grupo, a gente sai apenas do ambiente familiar, começa a ir para um contexto já social, onde isso tem uma influência muito grande na que nós chamamos de ProEx, na programação existencial. Um pouco mais à frente eu vou detalhar melhor sobre ProEx. Mas essas pessoas com quem nós vamos nos relacionar, elas são, dentro de uma escola, elas são as primeiras influências sobre a leitura que nós vamos estar realizando, às vezes contextos de confraternização, festas. Em alguns casos, hoje, nós temos um problema muito sério de drogas nas escolas. Às vezes a pessoa ela acaba entrando por um caminho que envolve droga e bebida, que ela acaba jogando a ProEx dela no buraco. Ou seja, a existência dela, praticamente ela perde a vida, ocorrendo até inclusive a dessoma prematura. Às vezes com 20 anos, 18 anos ocorre a dessoma. Aí contextos de carro, o jovem começa a sair e começa a querer se mostrar para os outros colegas. Então essa fase educacional, que é o período escolar, tá, que hoje aí entrando com 5 anos no sistema de ensino brasileiro, e vai até o final do seu curso superior, que gira em torno ali de 22 anos, 21 anos, é uma fase bastante crítica que influencia no propósito de vida. Tá? A profissão, dependendo da nossa profissão, a gente pode ter uma facilidade maior de estar compreendendo contextos assistenciais. Então, quem se forma, tem como profissão a área da saúde. A pessoa já está procurando, em vários momentos, está ajudando outras consciências, realizando a assistência ou através do próprio corpo, soma, que é a medicina, ou através até na forma como a pessoa pensa. Ela está compreendendo o mundo, que aí no caso a psicologia. Então nós temos diversas profissões, aí tem várias, odontologia, fisioterapia. Normalmente são profissões onde a pessoa ela lida com um processo assistencial. Ela está buscando ajudar uma pessoa com alguma demanda. Isso facilita, ou seja, cursos com a área da saúde facilita muito para a pessoa interagir com processos assistenciais. Agora, outras profissões também, cada um tem o seu contexto. No meu caso, eu sou administrador. Tá? Eu optei pela administração porque eu tinha interesse de estar trabalhando em grupos, com pessoas, de estar liderando formas de trabalho para poder estar ajudando um número maior de pessoas. Então, eu pensei no contexto assistencial pela administração. E por aí vai, você tem várias profissões, engenheiros, cada profissão tem uma utilidade. O que é importante a pessoa começar a identificar? Qual é essa relação da profissão com o seu sentido de vida, com a sua proposta de existência ou com a sua ProEx.
Esse é um ponto. Agora, que essa é uma fase existencial, que esse período da educação, depois da parte profissional, ela tem uma influência muito grande na proposta de vida da pessoa, isso tem. Tá? Deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui. Tá. Deixa eu só responder aqui, Rose Claire. No livro O Poder da Identidade, o sociólogo Manuel Castells trata do tema influência dos grupos nos indivíduos. Sim, isso é um tema bastante desenvolvido pela sociologia, né? Quem já estudou bastante a fundo sociologia e a filosofia, se trabalha bastante essa questão da proposta de vida. O sentido de vida, propósito de vida, ele é um contexto filosófico. De onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Tá? Então, nasceu isso, essa ideia, essas discussões, primeiro dentro da filosofia. Tá? Aqui a gente vai procurar abordar um pouco sobre isso, uma discussão inicial, para poder entrarmos na questão realmente da conscienciologia, o paradigma consciencial. Qual é essa relação com, nesse caso aqui, ProEx, Programação Existencial? Aí nós temos outro, mas pode, se tiver alguma outra contribuição, fique à vontade, tá, Rosicléia? Outras fases existenciais, nós temos a questão da família, que também tem uma influência bastante considerável, né? Até pela próprio início ali, que nós, quando estamos ainda na fase infantil, nós dependemos, a consciência, ela depende dos pais, tá? Principalmente da mãe, né, que tem um papel fundamental na fase do desenvolvimento, onde somos totalmente dependentes. Então, a nossa espécie, que é a espécie humana, nós somos bastante dependentes do processo familiar, na fase inicial. Agora, nós temos um momento de deixar essa dependência e passar a ter uma influência diferente, uma relação, uma interação diferente com essas consciências que compõem a família. Em diversos momentos, a gente compreende aqui dentro da Conscienciologia que são consciências que às vezes nós temos que assistir. Então você vem, renasce naquela família, tem aquela fase onde ocorre uma fase de dependência, que é uma fase ainda infantil, você fica dependendo dos pais, mas com o desenvolvimento você começa a fazer um sentido inverso. Toda aquela assistência que você recebeu no início, você também começa a retribuir. Isso é que seria uma relação familiar saudável. Agora, essa contribuição, essa assistência, ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Pode ser apenas pela relação familiar, pode passar por uma fase onde você começa a esclarecer também os familiares. Tudo isso tem que ser observado, é muito específico a família. Tá? Depende do contexto, daquelas pessoas que estão envolvidas. Isso é algo que, inclusive, não existe nenhuma receita de como lidar melhor. Né? Depende muito do caso. Tá? Mas, para quem já pretende ter essa visão melhor de ProEx, é interessante, é uma fase importante de influência, e é importante você estar observando como lidar com a família. Tá? Outra questão da aposentadoria, que é uma fase seguinte, né? A tendência aí das pessoas elas estudarem, também é uma outra maneira da gente fazer essa leitura, né? A pessoa estudar, ter a profissão, constituir família e depois se aposentar mais para frente. Tá? Se a gente for querer seguir aí numa linha crescente dentro da vida de uma pessoa. A fase da aposentadoria, ela é uma fase que as pessoas às vezes têm a ideia, têm como objetivo chegar, que é um momento que ela não precisa ficar trabalhando, ou seja, não precisa ficar dependendo do trabalho, onde às vezes ela tem que executar uma atividade profissional da qual ela não quer ficar o tempo todo fazendo. A pessoa gostaria de ter um dinheiro já, ter lá um pé de meia, 1 milhão de reais, e não precisar mais ficar trabalhando. Então, isso para muitas pessoas, isso se torna até um objetivo, ela chegar na aposentadoria. Aí nós temos essa questão da aposentadoria do governo, né, que a pessoa trabalha aí 35 anos e vai se aposentar no final da vida. Só que ela sempre trabalhou, isso é muito comum, a gente observa, a pessoa que sempre só trabalhou e nunca fez nada da existência dela. Ela não tem um outro objetivo de vida. Os objetivos se resumem simplesmente à família, tá? À profissão que ela teve. Até a educação a pessoa deixa de lado.
Tá? Isso é muito comum os adultos com 50 anos, 60 anos, só terem essas duas relações, profissão e família. Quando chegam na aposentadoria, a pessoa acaba ficando sem rumo, fica perdida, não sabe o que fazer. Tá? É algo que é muito comum que a gente observa com as pessoas de idade. Por quê? A pessoa fica presa, a vida dela se tornou só profissão e família. A vida dela é apenas isso. Ela deixou a fase da educação, que foi uma fase preparatória. A gente entende a fase preparatória como um período da ProEx que vai até os 35 anos. Então, a partir dos 36 seria a fase executiva. Então, é normal a pessoa fazer até os 35, ela ter um intervalo de ensino formal muito grande, né? Porque ela passa pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, uma pós-graduação. Então, ela tem um período de ensino formal grande. Só que a educação ela deveria continuar, né? E muitas vezes a pessoa ela não prioriza isso. Tá? Isso é um fator, a educação estaria ajudando bastante a questão da aposentadoria, a pessoa dar uma utilidade. Na verdade, a gente não tem como ficar parado. A consciência, ela não se aposenta. A consciência que domina, que manipula esse corpo, não ocorre a morte para a consciência. A consciência é imatável. Então, é algo que continua. A consciência ela pode dar continuidade o tempo todo, sem nenhum gap. Então, a aposentadoria no sentido convencional é um equívoco muito grande. Aí a pessoa ela pensa na questão do sucesso, de ter o sucesso que a sociedade nos coloca, tem uma relação muito grande com a questão financeira, com o processo do dinheiro, com a condição monetária. Né? Que a pessoa ela tendo uma condição boa, com carro, com uma casa, isso às vezes pode ser considerado como uma pessoa de sucesso. A pessoa se veste bem. Só que o que ocorre é que isso é algo bem transitório. A pessoa, a partir do momento que ela passa pela fase da morte, da dessoma, da primeira morte, ou da dessoma, ela vai deixar de ter, ela não vai conseguir levar nenhum dinheiro, ela não vai conseguir levar nenhum carro, levar nenhuma roupa. Ela não vai conseguir levar nada daquilo que a gente chama de bem material. Tá? Então ela vai deixar, ela não vai ter como esse sucesso, ele se desfaz de uma hora para outra para aquela consciência. Tá? Então o dinheiro em si, ele não tem não é uma referência do ponto de vista consciencial. É uma referência só do ponto de vista aqui da sociedade, que é um sucesso, aí tem toda essa questão do status, que é algo que vai deixar de se existir. Então, se a consciência, quando ela fica com esse foco muito grande na proposta de vida dela, ela tem como objetivo ganhar 1 milhão, ter uma casa na praia, ter uma casa no campo, um apartamento, e ela vai passar para uma fase, após isso, a ter uma certa dificuldade, que ela pode até atingir essas metas, mas a vida vai deixar de ter sentido para essa consciência. Aí a tendência, inclusive, é começar a ter depressão, que é uma coisa que é muito comum. A gente vai estar conversando também, explicando um pouco sobre isso. Eu passei um outro slide onde mostra o que os jovens desejam ser no futuro, que tem relação com isso que nós estávamos conversando. Foi uma pesquisa que foi realizada por uma consultoria, promovida por uma consultoria. Ocorreu em março de 2009, onde eles fizeram uma pesquisa entre os jovens de 15 a 19 anos. Foram 390 entrevistas. Isso é realizado aqui no Brasil. Pelas respostas que as pessoas colocaram, da questão da independente financeiramente, ser ótimo pai e mãe, ser rico, ter casa própria, a gente observa que tem muitos pontos onde as pessoas destacaram que tem uma relação muito grande com questões materiais. Com a questão do dinheiro ou do status. Isso é até interessante para a gente observar, né? Que a gente coloca aí que o jovem, na verdade, ele quer se dar bem, né? Mas isso é muito comum na sociedade. Até um entendimento, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tem uma certa lógica, porque o que seria, me citou um exemplo, né? Um caso que eu achei interessante. Às vezes a gente acorda pela manhã, né? Todos os dias, né? A gente vai acordar aí pela manhã,
E o comum é a gente ir para o banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, tomar um banho. Ser tudo aquilo que nós estamos fazendo desde as primeiras horas da manhã, no momento que a gente adquire uma lucidez relativa, né, que é aqui no soma, nós estamos lidando com soma. O tempo todo nós estamos lidando com o corpo físico. A gente vai tomar café da manhã, depois vai sentir a vontade de almoçar. Então, o tempo todo nós estamos relacionando com o soma, com o corpo físico. É natural que a pessoa ela acaba se confundindo um pouco com essa relação, com esse sentimento que ela, como consciência, ela se resume ao soma. Isso é algo que até é fácil da gente entender um pouco desse sentimento. Só que nós não podemos ficar presos a isso, porque a consciência ela é muito mais que esse soma. Esse corpo físico, ele, a partir do momento que ocorre a morte, ele vai deixar de existir. Só que a consciência ela dá continuidade, ela continua. Aí nós temos algumas características, são alguns sintomas que começam a ocorrer nessa fase que a pessoa ela tem essas prioridades materiais. Ela observa que algumas pessoas alcançam, outras não. E ela tem alguns sintomas depois dessa fase. Tá? E, inclusive, esses sintomas também podem estar sendo transportados para a consciência, para outras vidas. Né? Porque isso fica marcado na consciência. Tá? Que é a questão do vazio existencial, a ausência de objetivo e significado para a vida. A pessoa é um dos sintomas. A pessoa ela começa a ficar um aposentado, ou a pessoa que escolheu uma profissão da qual ela não gosta, ou ela está numa família da qual ela não gosta, ela começa a ter um vazio, ela começa a deixar de achar que a vida tem algum sentido. Tá? A gente tem a neurose do tédio, que é o excesso de atividades, incapacidade de convivência pacífica consigo mesmo, que a pessoa ela começa a se sentir irritada consigo própria. Ela também acaba extravasando, jogando isso para as outras pessoas, porque a vida começa a deixar de ter importância. Ela não entende o papel da vida e começa a descontar, às vezes, em si mesmo e também nos outros. Né? E também esse excesso de atividades, que a pessoa, para ela não ficar parada, ela começa a entrar num monte de atividades. Aí a pessoa ela vai estudar piano, vai estudar teatro, vai fazer academia todos os dias da semana, 2 horas por semana. Então ela começa a entrar um monte de atividades, vai fazer 5º curso superior. Tá? Ela começa a se envolver num monte de atividades para quê? Para ocupar o tempo. Tá? Que também não está correto. A pessoa ela tem que saber priorizar o tempo e não ficar ocupando o tempo para não ficar perdida na vida. Tá? O ideal é que ela encontre um objetivo para a vida. Tá? Nós temos a questão aí da cronologia, que é uma sensação de viver fora do seu tempo, que é algo que acaba acontecendo. A pessoa ela começa a se sentir deslocada, se sentir fora de época, começa a achar que na época que ela existia, numa determinada idade, vamos colocar a pessoa quando ela tinha 18 anos, aquilo que era vida. Hoje, a sociedade toda está tudo uma bagunça. Na verdade, a sociedade ela passa por mudanças, por fase de mudança. Não é que uma fase é melhor que a outra. A tendência vem ocorrendo muitas melhorias na nossa vida. Hoje nós temos muito mais facilidades do que dificuldades. Antigamente era muito mais difícil. Só que a pessoa ela começa a ter essa sensação de saudosismo, de ficar considerando aquela fase da vida dela algo que era melhor e que hoje é pior. Tá? E ela começa a deixar de viver o presente, viver o contexto atual. É um sintoma que essa pessoa está deslocada na vida dela. Tá? Daí ela também um outro sentimento que ela tem além da sensação de tempo, ela também tem a sensação do grupo, daquelas pessoas com quem ela conviveu no passado. Que ela começa a sentir saudade dessas pessoas e deixa de valorizar as pessoas com quem ela está convivendo hoje, no momento atual. Tá? Isso tudo são sintomas que acabam refletindo no propósito de vida, nesse sentido de vida para a pessoa. Tá?
Outros sintomas também, a desorientação, não saber o que fazer ou o caminho a seguir. A pessoa fica perdida, ela não sabe para onde ela vai, qual rumo que ela deve tomar. Melancolia, ela começa a ficar com uma melancolia que a gente chama de melim aqui na Conscienciologia, melancolia intrafísica, sem uma causa específica. Ela simplesmente fica triste e não entende porquê. Tá? Ela pode levar isso para, após a sua morte, quando ela se torna uma consex, ela pode levar isso para o ambiente extrafísico. A gente chama de melex, melancolia extrafísica. Então, uma pessoa que está em melim aqui, nessa fase, nessa vida física, ela tem que estar fazendo um trabalho para corrigir isso, compreender melhor e valorizar melhor a vida. Senão a tendência dela, mesmo ocorrendo a morte, ela vai levar isso com ela. Tá? Então a gente tem que fazer um trabalho para que ocorra uma assistência nesse caso. Decidofobia, que é a incapacidade de tomar decisões. Isso é algo também bastante que hoje na nossa sociedade vem se tornando cada vez mais comum, mas a própria mídia vem trabalhando um pouco mais sobre isso. As pessoas que ficam com muito medo, às vezes, de tomar... porque dentro das fobias nós temos diversas formas de fobias. Mas uma delas é a pessoa... Ela é incapaz de tomar qualquer decisão. Ela sempre precisa do auxílio de outra pessoa. Ela não consegue decidir nada sozinho. Isso vem ocorrendo. As pessoas com falta até de personalidade. A pessoa ter ela como consciência, ela tem uma personalidade bem definida e ela colocar suas opiniões, suas ideias. A tendência da pessoa ela ficar se disfarçando dentro de um grupo com medo às vezes de tomar a decisão. A questão da ansiedade, né? Que é o sentimento aí de querer fazer alguma coisa, ela fica com esse sentimento o tempo todo, só que ela acaba não entendendo direito o que é para fazer. Aí muitas vezes a pessoa ansiosa, ela acaba tomando atitudes, realizando algumas ações e acaba até errando, porque são ações que ela não deveria ter feito. Então ela acaba se precipitando, tomando decisões ou agindo de maneira equivocada. Gente, tá tudo bem? Tem alguém que quer realizar alguma pergunta? Estou vendo aí que o pessoal comentou um pouquinho só no início, mas depois ficaram mais quietos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, utilizar ali o ambiente ali para o bate-papo, tá perguntando. Tudo bem que é um tema, essa fase inicial ela é mais básica para a gente poder contextualizar com a ProEx. Tá? Outros sintomas, que daí a pessoa ela fica vida sem vida, que é um outro sentimento, uma outra sensação. Esse sentimento de vida sem vida, né, é algo que a pessoa, na verdade, ela está fugindo do próprio destino que ela tem, né, que é uma fuga de responsabilidade. Toda consciência ela tem algum objetivo na vida. Tá? Isso, inevitavelmente, ela pode identificar isso dependendo das ações que ela vem realizar. A questão que para ela identificar, tem algumas consciências nós temos que a gente vai chamar de programação existencial. Ela faz um planejamento mais técnico. Daqui a pouco eu já aprofundo um pouco melhor isso. Mas as pessoas elas têm algum objetivo. Ou caso não tenha esse sentimento, ela pode estar desenvolvendo um objetivo mais nobre para a vida dela, até para ela ir compreendendo, tendo alguns aprendizados. Tá? Esse sentimento, daí fica vida sem vida, acaba gerando inevitavelmente um sentimento de incompletude. Né? Que a pessoa ela fica com sensação que ela tem algo que está faltando fazer, esse sentimento, mas ela não tem noção, ela não consegue identificar o que é isso que é esse sentimento que está faltando. Tá? Essa atividade ou algum objetivo que ela está faltando. Tá? Aqui me parece que os slides deu um problema aqui. Parece que ele não está passando para vocês. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Está tentando resolver aqui os slides, mas independente eu vou dando continuidade aqui na apresentação. Tá? Aqui a Carmen de Porto Alegre pergunta: pode-se entender que a consciência que dessoma no momento da vida
em que está feliz, provavelmente não estará sujeita a meleques. Só entender de novo aqui a pergunta. Pode entender que consciência que dessoma no momento da vida em que está feliz? Não dá para a gente afirmar isso, Carmen. A pessoa que ela está no momento feliz, ela está muito bem na vida dela, e ela vai passar para uma fase da dessoma, ela vai ter uma facilidade melhor nesse intervalo da dessoma. Ela tem condições de poder estar sendo assistida, porque naquela fase ali ela estava mais, digamos assim, não tão entrópica, ela estava numa fase mais de homeostasia. Mas isso não é regra. Tá? O que pode acontecer é a pessoa estar feliz, mas qual é a razão dessa felicidade dela? Às vezes ela está feliz com aquele contexto físico, intrafísico que está acontecendo. Com as pessoas com quem ela está se relacionando, com o ritmo de vida que ela possui hoje. Isso não é garantia. Às vezes a pessoa, na hora que ela passa pela dessoma, eu já observei isso já em alguns momentos, projetado, onde uma pessoa ela acaba dessomando e ela não aceita que ela morreu. Tá? Então ela nega totalmente que ela morreu. Então isso não é uma regra. Tá? Simplesmente a pessoa está feliz e acaba garantindo que ela vai ter uma vida após a morte dela bem. Não é isso. Não dá para a gente garantir isso. A gente tem que olhar bastante todo esse envolvimento. O que está gerando essa felicidade para a pessoa? Quais as atividades que a pessoa vem desenvolvendo? Tá? Qual o nível de lucidez? Aqui dentro da Conscienciologia a gente trabalha com essa questão da projeção lúcida, da relação com a multidimensionalidade, da pessoa identificar, interagir com consciex, que a gente chama de amparadores, o mais cedo possível. Tá? Quanto antes a pessoa conseguir ter lucidez disso, é o melhor. É óbvio que essa pessoa que tem um nível, uma condição de lucidez melhor, ela vai ter uma dessoma mais tranquila. Tá? Mas mesmo assim, a consciência é uma fase crítica, digamos assim, a ressoma e a dessoma. Tá? Então, o período de renascimento e o período de ocorrer essa dessoma, que é a morte, tá? São fases que são bastante estressantes para a consciência. Como é uma fase que ocorre um determinado estresse, como que essa pessoa vai lidar com esses momentos de estresse é algo que a gente não pode ter certeza. Tá? Às vezes a consciência, mesmo tendo lucidez, tendo consciência, querendo estar predisposta a lidar com aquilo já, inclusive quem já estuda até Conscienciologia, quer lidar com aquilo já de uma forma mais tranquila. Tem algumas pessoas que às vezes vão ter dificuldade. Na fase da dessoma vai ter um pouco de dificuldade em lidar com esse processo. E nós temos objetivos para realizar na vida. Aí vai ser um outro item que eu vou entrar, que é a questão da ProEx, a programação existencial, onde a pessoa ela tem que estar realizando alguns desses objetivos. Então, às vezes, a pessoa ela está numa determinada fase se sentindo bem, ocorre uma dessoma, só que ela deixou vários pontos importantes para trás que ela não conseguiu realizar. Naquela fase, realmente ela estava bem, ela estava feliz. Ela até estava realizando algumas ações, algumas atividades da ProEx nela. Mas e o restante? Às vezes tem pontos importantes da ProEx que ela não conseguiu desenvolver. Então ela também pode até chegar a ter uma melancolia. Ela se sentir muito culpada por isso, ter esse sentimento de fracasso e passar por uma melex. Então essa questão da felicidade ela é relativa. O que é importante? A pessoa ter de forma bem clara quais são os objetivos e estar trabalhando para os objetivos e adquirindo lucidez disso. A lucidez aí no caso é evolutiva mesmo, multidimensional, lucidez Sterex, isso é algo que tem que ser construído. Tá? Não é uma coisa tão rápida, mas é algo que deve ser desenvolvido. Espero ter respondido aí a tua pergunta. Se tiver algum outro questionamento. Tá? É uma pergunta bem complexa essa tua. Parece simples, mas não é tão simples assim. Tá? Carmen complementou aqui que pode estar feliz, mas desviado do seu propósito de vida. É isso mesmo. É isso que eu já contextualizei. Okay? Ela realmente ela pode ter tem que olhar qual é a razão da felicidade dela. Tá? É muito. A nossa
felicidade, assim, que eu diria que poderia garantir um sentimento até mesmo de um sentimento positivo, de euforia, tanto no intrafísico como no extrafísico, é a partir do momento que a gente começa a estar feliz com contextos evolutivos, que demonstrem que tem uma relação direta com a nossa evolução pessoal, tá? Só para acrescentar uma variável a mais aí para ti, tá? Eu vi aqui a Rosicler tem mais uma pergunta, né? Quais as diferenças entre Amelie e sentimentos de tristeza, que são estados psicológicos transitórios e normais em determinadas fases da vida de homens e mulheres? Tá, Rosicler, no caso tristeza, tá? Uma pessoa, uma consciência, que caso ela tenha uma programação existencial e ela esteja realizando a programação existencial, ou seja, ela está dentro da linha da ProEx dela, tá? Ela não tem tristeza. Tá? Qualquer forma de tristeza, isso é uma patologia. Aí você colocou, né, a questão da psicologia, que é tratado, que é algo transitório, mas realmente é uma patologia. Então, uma consciência que está dentro da ProEx, está realizando a ProEx, ela não tem, em nenhum momento ela teria fase de tristeza. Ela não, é uma pessoa que ela tem, ela está de bem com a vida. Qualquer sentimento contrário a isso, alguma coisa está identificando, pode ser algum elemento externo, pode ser algum elemento externo que pode estar provocando isso, tá? Um assediador, a gente chama que é uma consciência extrafísica que está influenciando de forma negativa, tá? Ou algum processo dela que ela não está realizando, que aí sim começa a caracterizar a Amelie, que ela está deixando de fazer algo. Tá? Então, isso pode perdurar e passar para outras vidas. Tá? Começar a demarcar demais na consciência. Tá? Isso a pessoa pode levar até fazer uma consequência negativa. É muito comum, às vezes, as pessoas que estão nessa situação até chegar ao ponto de suicídio ou pensar em suicídio. Quando ainda se tenta... A pessoa ela acaba se expondo isso de alguma forma, até evita de chegar nessa fase crítica do suicídio. Mas se a consciência chegar nesse ponto, aí afeta não só a próxima vida dela, mas várias vidas. Tá? Aí seria a fase mais crítica da Amelie, que pode levar a pessoa ela se prejudicar, penalizar o próprio corpo físico e penalizar a vida, desperdiçar a vida por uma dificuldade que ela está encontrando. Tá? Mas qualquer forma, isso que eu queria deixar destacado, qualquer forma de tristeza, sentimento ruim contra uma outra consciência, tudo isso é patológico. Tá? Já está demonstrando que a pessoa está desviando de alguma maneira. Okay? É lógico que a pessoa pode buscar ajuda aí com alguns outros profissionais, você citou ali psicólogos, tem psiquiatras que podem auxiliar no desenvolvimento ali para a pessoa. Tá? Isso vai realmente acabar auxiliando. Me parece que vocês não estão conseguindo visualizar, né, os slides. Aqui o sistema ele está, como a gente faz a gravação em paralelo, me parece que ele está dando uma dificuldade ali. De qualquer maneira, eu vou explicando aqui alguns pontos. A gente está tentando arrumar aqui, mas está um pouco... Ele acaba não entrando a página em si. Tá? E de qualquer maneira, eu vou explicando aqui o conteúdo e vou mostrando para vocês. Normalmente a gente coloca, fica um pouco e depois ele acaba derrubando. Tá? Mas os slides todos... Normalmente a gente coloca a apresentação no site da Apex depois para vocês quiserem acessar. E também no final da apresentação vai ter meu e-mail. Quem quiser também os slides, depois eu posso estar encaminhando para vocês. Tá? Aí o que fazer, né? Dando continuidade. Né? A gente comentou um pouco sobre essa questão de sentimentos, sintomas que a pessoa tem, essa questão do sentido da vida, o propósito de vida. Né? Daí o que fazer? A autoinvestigação é a melhor alternativa, a melhor maneira da pessoa estar atuando, ela buscar uma autoinvestigação. Ali a Rosicler ela tinha comentado de psicólogos e psiquiatras que podem estar auxiliando uma pessoa que passa por momentos difíceis, de tristeza, alguma patologia. O que principalmente o psicólogo e o psiquiatra faz, ele tenta
trabalhar de maneira que a pessoa ela faça uma autoinvestigação. Porque quem realmente provoca uma cura, esse sentimento de cura, é a própria consciência. Ou um remédio, ou isso é algo que pode auxiliar numa determinada fase, numa determinada doença. Mas a principal cura é pela própria consciência. Até nós temos aqui uma IC que trabalha com consciencioterapia, que ela busca, o objetivo dela é estar trabalhando com isso, a consciência. Ela está trabalhando todo o contexto evolutivo, ela como consciência, mas através da autocura. Então, o que é importante a pessoa identificar? A partir desse momento tem sintomas. O que motiva? Isso é uma variável. A pessoa ela pode identificar que algumas atividades, algumas situações da vida dela acabam motiva mais ela. Ela se sente mais envolvida com aquilo. Então, é algo que pode ser um indicador de alguma coisa relacionada com a programação existencial dela. Então, é interessante observar isso. O que motiva? Tá? A vida, nós temos essa vida aqui. Ninguém vem para cá para ser triste, tá? Ou sofrer. Tá? A gente vem para cá para realmente ter uma motivação para ir, principalmente para aprendizado. Essa vida é uma escola muito grande. O que me sensibiliza? Tá? Algo que me faz pensar, que me faz ter um sentimento nobre, um sentimento de fraternismo, de universalismo. Então, o que me sensibiliza? Tem algumas situações, algumas atitudes de pessoas que pode gerar um sentimento mais nobre. Isso é importante a pessoa ir identificando. Tá? Isso, inclusive, vai ter uma relação grande com a cosmoética. Tá? Qual o meu fluxo? Qual a minha tendência para onde que eu vou me direcionando? Tá? Normalmente, a gente acaba se relacionando com pessoas com quem a gente tem uma certa afinidade. A gente começa a ter objetivos na vida que levam para uma determinada direção. É interessante eu começar a identificar esse fluxo que a pessoa ela vem direcionando para a vida dela. Tá? Aí já começa a me trazer algumas informações a mais sobre a programação existencial. Qual é o público-alvo? Tá? Pessoas com quem deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que me destacaram. Deixa eu só verificar aqui. Público-alvo, no caso, quem são as pessoas com quem eu estou interagindo, tá? Que eu busco interagir. E o que é interessante que a gente trabalha dentro da Apex? Quais essas pessoas que eu busco assistir? Tem alguma característica dessas pessoas às quais eu faço assistência? Ele é de algum grupo definido? Tá? Então, um exemplo. Quando a gente vai para a área da saúde, a gente consegue visualizar isso de forma muito fácil. Um cardiologista, o público-alvo dele são pessoas que têm problema de coração. Tá? Então, tem pessoas que dentro da psicologia, que é a psicologia organizacional. A pessoa, público-alvo, é trabalhar dentro das organizações, nessa questão de motivação, dentro das organizações. Né? E tem dentro da psicologia organizacional tem várias linhas de atuação, de realização, tem várias linhas. Mas isso é o público-alvo. Tá? Eu vou mostrar 3 casos depois aqui para vocês, onde a gente vai mostrar situações que não tem essa relação apenas com a profissão. Mas sim, são situações onde as pessoas fazem atividades que estão ajudando outras pessoas e que tem um público-alvo aí para ser assistido. Tá? Deixa eu só verificar aqui que tinha uma pessoa que tinha colocado que o Eugênio tinha uma pergunta para ser respondida e eu não visualizei essa pergunta, ela não apareceu para nós. Tá? Até porque na hora que nós fizemos a troca de sala, nós desligamos o computador. Né? Então, a pessoa que fez essa pergunta pro Eugênio, né? Que depois as pessoas destacaram, a Rosiana destacou. Eugênio, se puder repetir a pergunta para nós, tá? Porque realmente aqui eu não consigo visualizar essa pergunta mais. Tá? Eu vi o destaque, mas eu não vi a pergunta.
É só repetir a pergunta aí que depois eu retomo esse questionamento. Tá? Então nós falamos aí sobre autoinvestigação, público-alvo. Outro item são talentos e características pessoais. Né? Quais são os talentos que a pessoa possui? Né? E dentro desses talentos, características que você tem, que é a maneira de agir, a maneira às vezes de se comunicar, o conhecimento que você tem. De repente a pessoa fala 3, 4 idiomas. Isso é uma característica e até um talento, que é o poliglotismo, mas também é uma característica. De repente ela fala lá 4, 5 idiomas. Ela pode estar trabalhando com esclarecimento, com TARES, nesses países. Isso acaba influenciando na programação existencial dela. Grupo. Qual grupo onde eu estou, me encontro, com quem eu me relaciono? Tá? O que isso tem uma relação? No meu trabalho, eu tenho trabalho remunerado, mas eu também posso ter uma outra forma de trabalho, que é o trabalho voluntário. Tá? O que essas variáveis têm de relação com o meu propósito de vida, meu sentido de vida, minha programação existencial? Essas variáveis me mostram situações onde começo a compreender melhor esse grupo onde eu estou, a forma como eu interajo com essas pessoas, tá? E aquilo que eu tenho de condições de realizar. Então, inclusive, eu posso fazer uma prospectiva futura. Tá? Isso tem uma relação direta com a programação existencial, tá? Que eu consigo identificar melhor as coisas qual o caminho que eu vou seguir. Tá? Dentro disso que eu estava comentando um pouco sobre público-alvo, eu comentei que eu ia citar 3 casos. Tá? São 3 estudos de casos que nós utilizamos aqui na Apex. Dentro desses estudos de casos, nós temos um que é do John Wood. Tá? John Wood, ele escreveu um livro. O nome do livro eu já vi a pergunta aqui do Eugênio, eu já respondo, ok? Daqui a pouquinho eu já respondo esse questionamento. Deixa eu só passar os 3 casos aqui para contextualizar, daí já entro na pergunta. O John Wood, ele escreveu um livro que é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Tá? É um livro que a gente acaba utilizando aqui na Apex, a gente cita como exemplos nos cursos, que ele é um livro bem acessível, bem fácil a leitura, bem interessante, é um livro mais ou menos 170 páginas, né, que é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Tá? John Wood, ele é um americano, ele trabalhava na Microsoft, em um período da vida dele, ele foi tirar férias no Nepal, e no Nepal ele acabou identificando várias crianças, escolas, crianças em determinadas escolas, onde elas não tinham acesso a nenhum livro. Ou os livros que tinham eram muito poucos. No livro ele cita um exemplo que tinha, acho que eram 7 livros, ficavam trancados no armário. E eram livros que tinham sido deixados por viajantes. Então as crianças elas não tinham acesso a livros. E ele, quando ele era novo, ele sempre gostou muito de biblioteca, teve muito acesso ao estudo, tanto é que ele se tornou um executivo muito grande da Microsoft. Ele foi responsável pela Microsoft na China, a entrada da Microsoft na China. Então ele era um executivo de uma grande empresa que teve muito acesso, muito estudo. Isso mexeu muito com ele quando ele viu que as crianças não tinham livros. Tá? Com isso ele montou uma ONG, uma organização não governamental, que é Room to Read, né? Sala, espaço para leitura, onde essa ONG, eles procuraram desenvolver a construção e a doação de diversos livros em vários países com dificuldade. Eles começaram no Nepal, mas depois hoje eles atuam no Nepal, Camboja, Vietnã, Índia, Sri Lanka, Laos e África do Sul. Tá? Eles também chegou a vir realizar uma atividade aqui no Paraguai, onde eles querem iniciar isso. E o foco dele foi essa público-alvo eram crianças que não tinham acesso à leitura. E também eles atuam com meninas, com bolsa de estudos. Em alguns países as meninas eram deixadas de lado. Então eles trabalharam muito com esse processo educacional.
Tá? Esse foi o público-alvo dele. Tá? É o que a gente chama de público-alvo assistencial. Um outro caso é Rodrigo Baggio. Tá? Ele montou um comitê de democratização da informática, onde esse jovem ele é uma pessoa, é um empresário, né, na área de informática, onde ele arrecadava computadores para distribuir em escolas de informática nas favelas do Rio de Janeiro. Então, o público-alvo dele também foi crianças e adolescentes que não tinham acesso à informática. Tá? Então, ele também teve um público-alvo assistencial. Um outro caso, que é o Pat Adams. Esse também já é bastante conhecido, até porque teve um filme que retratou essa figura do Pat Adams. Também o filme segue o mesmo nome. O filme é com Robin Williams, que mostra uma comédia, mas também mostra um fato real, que é um médico que ele tinha crise depressiva aos 16 anos, daí acabou entrando na medicina, optou pela medicina. Só que ele buscava fazer brincadeiras principalmente com crianças nos hospitais, tá? Mas também se estendeu para as pessoas adultas, que era trabalhar com bom humor, ou seja, a assistência médica, mas com bom humor, que isso tinha uma influência muito grande para equilibrar as consciências, as pessoas. Tá? Isso foi bem interessante que ele procurou estar trabalhando, e hoje tem vários que seguem essa ideia, essa proposta dele. Aqui no Brasil nós temos os Doutores da Alegria, que seguem essa mesma ideia do Pat Adams. O que eu quis mostrar aí? Eu citei 3 casos. Tá? Foi o John Wood, tá? o Baggio, que é Rodrigo Baggio, e Pat Adams. São 3 casos de consciências que encontraram sentido de vida para elas. Elas identificaram umas situações onde podia realizar uma assistência. E elas desenvolveram essa assistência. Elas buscaram realizar isso nessa vida. Inclusive, essas 3 pessoas, elas ainda estão vivas. Tem várias reportagens sobre essas 3 pessoas. Então, elas deram um sentido de vida. Elas identificaram esse público-alvo. Então, elas tiveram um questionamento pessoal, né? Aí, Pat Adams, inclusive, teve depressão, chegou a passar por depressão numa determinada fase da vida. E eles fizeram toda uma mudança. Hoje são pessoas que ajudam várias outras pessoas em várias partes do mundo. Tá? Então foram 3 casos aí que eu queria ilustrar sobre essa questão do sentido da vida. Aí deixa eu retornar ali na pergunta que tinha sido feito, que era do Eugênio. Deixa eu ver aqui, que tem uma pergunta aqui que é do Eugênio, e eu vi que repetiram uma pergunta aqui. Ah, tá. Vamos lá, Eugênio. Eu vi que tinha ali, a pergunta é: quando nos sentimos um peixe fora d'água, não conseguimos nos identificar com nenhum grupo social. Isso. A tendência da pessoa, quando ela tem uma fase de, inclusive, depressão, onde a pessoa ela começa a se sentir deslocada do mundo, às vezes essa pessoa, a tendência, inclusive, ela se isolar. Tá? Até é um dos sintomas, né? Um dos reflexos, onde a pessoa ela acaba se isolando porque ela não se sente bem, ela não sente mais sentido algum de estar conversando com as outras pessoas, tá? E ela acaba se isolando. Quando chega nessas fases mais críticas, é muito comum a necessidade de uma ajuda. Aí teve um outro momento, uma outra questão, né? Um outro questionamento que a Rose Claire tinha feito, que ela colocou a questão do papel do psicólogo e do médico. Às vezes é a pessoa que vai conseguir estar ajudando. Até pode ser um colega, um amigo ou um familiar que em determinado momento consegue fazer essa ajuda. A pessoa, se ela se isolar, a tendência dela é ter uma dificuldade maior, tá? De encontrar uma alternativa, um sentido maior para a vida. E isso pode ocasionar até um processo de suicídio, que eu também já comentei um pouco aqui com vocês. Então, o que é interessante? A gente que vive em grupos, interagindo com pessoas, a gente deve observar os colegas, as pessoas com quem a gente interage, tanto na empresa, na família.
para identificar situações onde as pessoas, de repente, mudam de comportamento e acabam se isolando. Essa pessoa, quando ela muda de comportamento, é o momento da gente realizar uma forma de assistência, é de tentar interagir com a pessoa, fazer com que a pessoa se exponha, ou pelo menos se divirta um pouco dentro da vida, ou se sinta melhor, né? Ela não se sentir uma pessoa estranha, isolada, que é uma forma de aos poucos ir resgatando essa pessoa, uma maneira de assistência. É algo que a gente deve estar observando. Uma coisa que eu sempre procuro é observar. Eu sou administrador, mexo com empresas, e eu tento olhar isso dentro com os funcionários, as empresas onde eu trabalho. Se alguém teve alguma mudança. Dentro das instituições conscienciocêntricas, as ICs, que é o caso da PEC, CAEC, também conheço já bastante pessoas aqui, de vez em quando eu tento observar. Tem casos que a gente consegue atuar e ajudar. Quando a gente tem uma afinidade maior com a pessoa, isso se torna mais fácil. Em outros momentos, tem que ser uma outra pessoa que tenha uma afinidade para poder estar ajudando. Então, pelo menos a gente consegue, às vezes, direcionar isso. Agora, a gente deve cada vez mais observar essas pessoas com quem nós estamos interagindo. Isso não é tão simples. Tá? Às vezes a pessoa se isola de tal maneira que a gente não... Na hora que vai perceber e ajudar a pessoa, já passou, já é até tarde, às vezes. A pessoa já está num processo muito avançado e aí acaba tendo que ir, às vezes, para a psiquiatria, tomar remédios para controle de humor, porque não tem muita alternativa. Aquela é a única alternativa para a pessoa. Aí já é um caso extremo. Tá? Ok, Eugênio? Naquela hora eu não consegui responder porque realmente eu não tinha visto a pergunta. Se estiver tudo bem, tá? Mas se quiser complementar, pode dar continuidade aí no questionamento. Ok? Um outro assunto aí que eu queria estar discutindo com vocês, né? Tem um sentido de vida que é a definição propriamente dita. Foi passado um e-mail, para quem recebe os e-mails da Apex, foi colocada essa definição, que é uma definição que foi retirada num verbete do professor Valdo Vieira, onde ele expõe aqui na tertúlia aqui do CAEC, onde ele trata sobre esse tema, sentido da vida. Quem quiser, no site da tertúlia, que é www.tertuliaonline.org, você consegue baixar esses verbetes. E tem esse verbete lá. E nesse material de divulgação, eu peguei uma definição que constava desse verbete, onde ele coloca que o sentido da vida é a identificação teórica e prática e a admissão filosófica ou política vivenciada por parte da consciência lúcida, da razão real da própria existência, bem como de onde a pessoa, na condição de consciência, veio, qual o